Evitar que parlamentares supostamente corruptos por agir contra um governo honesto derrubem o veto do presidente de 30 bilhões de reais do dinheiro público? Depende de nós. Se a maioria dos partidos atuassem igual o Partido Novo, ajudaria evitando que o orçamento saísse do governo para se concentrar nas mãos dos congressistas. Como o Congresso pode prejudicar o governo e o Brasil, ficando com 30 bilhões de reais do dinheiro público, se esse veto for derrubado? Muita gente corrupta ficará e voltará para o Congresso. O Congresso pertence ao povo. É o seu voto que vai definir se você terá um país justo e honesto, ou se você terá acesso a um Congresso de honra ou de zona. Como está, esse dinheiro será distribuído sem levar em conta se o partido é a favor do povo, ou se são partidos comunistas. Vão usar o dinheiro para comprar votos e influenciar mídias e pessoas contra o governo Bolsonaro. Se o veto do governo for derrubado, os 30 bilhões serão usados para financiar a corrupção e a impunidade no Brasil. Não é segredo que a União tem um orçamento extremamente defasado, mesmo não havendo mais margens. O governo é obrigado a gastar o que não tem, menos dinheiro para investimentos livres, os chamados gastos discricionários. Ou seja, são aquelas sobre cujo montante o governo tem algum grau de decisão. E esse cenário pode ficar ainda mais complicado caso o Congresso derrube o veto do presidente Jair Bolsonaro sobre emendas parlamentares e orçamento impositivo. Orçamento impositivo é a diminuição do poder de barganha do presidente da República, Jair Bolsonaro, com os congressistas. Mas o que é exatamente o orçamento impositivo? E como ele afeta a relação entre o Palácio do Planalto e o Congresso? Basicamente, a medida é aprovada pela Câmara. Aumenta, ao longo dos próximos anos, a parte obrigatória das emendas de bancada apresentadas por deputados e senadores ao orçamento da União. Isso geraria mais uma tremenda enrascada, que limitaria ainda mais em 30 bilhões de reais a capacidade de contingenciamento do governo, ou seja, política econômica de intervenção governamental, que estabelece limites a serviços que venham favorecer o Brasil e os brasileiros, dificultando o cumprimento das regras fiscais e gerando espaço para um desligamento da máquina pública. O presidente Bolsonaro vetou o artigo 52 do PLN 51/2019, que tornava as emendas feitas pelo relator e comissões no orçamento equivalentes às emendas individuais de parlamentares e de bancada. Essas duas últimas já são obrigatórias e têm prazo de 90 dias para serem empenhadas. Primeira fase do gasto público, em que o governo assegura compromisso com a despesa, ao mudar o status das emendas do relator geral, além de prazo para empenho da verba. Elas não poderiam ser contingenciadas, mesmo em caso de frustração das receitas a serem arrecadadas. Ou seja, sempre os parlamentares estão articulando algum esquema para derrubar o presidente do Brasil. As despesas identificadas com a assinatura do relator geral correspondem a mais de 30 bilhões de reais. E é claro que derrubando Jair Bolsonaro nessas emendas, como se trata de economia, acertaria de cheio Paulo Guedes no orçamento de 2020. Além disso, as emendas de comissão somam 687,3 milhões de reais. As individuais representam 9,5 bilhões de reais. E as de bancada, outros 5,9 bilhões de reais. A análise desse veto está se arrastando, e deve ocorrer depois do Carnaval. O governo e o Congresso chegaram a fechar um acordo sobre a situação, com uma derrubada parcial do veto, o que asseguraria a tributação do orçamento ao legislativo. Ou seja, provavelmente a metade deste valor, apenas para acalmar os ânimos dessas pessoas, proporcionando um pequeno alívio para o governo, se conseguisse manejar melhor os recursos em caso de retardamento. Porém, por parte de alguns parlamentares, que todos os brasileiros sabem muito bem quem são, a relação entre os poderes segue instável, com troca de farpas que podem prejudicar a negociação. Em fala captada por um microfone, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional GSI, General Augusto Heleno, comentou a possível derrubada do veto dizendo que o governo não poderia aceitar esses caras, os congressistas, chantagearem a gente o tempo todo. Em resposta, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do RJ, disse que General Augusto Heleno
se transformou num radical ideológico, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, DENAP, afirmou que nenhum ataque à democracia será tolerado. Claro que Davi Alcolumbre deve estar falando da democracia do parlamentarismo, um lugar onde o poder não emana do povo. São 30 milhões que o governo terá que pegar emprestado, 30 bilhões de reais em emendas, um alerta sobre o bloqueio dos mais de 30 bilhões de reais vindos das emendas propostas pelo relator geral, colocar em risco o cumprimento das metas fiscais. Foi feito no relatório de acompanhamento fiscal, RAF 37 da Instituição Fiscal Independente, IFE, órgão ligado ao Senado. Para os economistas experientes, há duas dimensões para a análise da manutenção ou derrubada desse veto. Em tese, de fato, se o veto for derrubado, trará mais poder para o Congresso, porque você passa a ter uma maior credibilidade do processo orçamentário, fica menos na mão da economia governamental. Vale lembrar que em 2019, foi aprovada uma PEC que tornou o orçamento da União, estados e municípios totalmente dominativo pelo Legislativo, cabendo a deputados e senadores decidir o que e quanto será gasto nas despesas de governos. Ao Executivo fica a escolha de como fazer essas discriminações. Por outro lado, 94% do orçamento federal é totalmente apertado pelos cálculos da IFE. Além disso, a União enfrenta um cenário de crise fiscal, com déficit elevado, sem conseguir aprovar reformas que mexem nos gastos obrigatórios. O alívio fiscal que será trazido pela reforma da Previdência não é imediato. É bom lembrar que o orçamento desse ano prevê 126,1 bilhões de reais para gastos discricionários, as despesas em que o governo pode escolher livremente como investir. Mas, ainda que possa escolher no que vai usar a verba, 22 bilhões de reais já são destinados a projetos de saúde, conforme determinação constitucional. Isso quer dizer que sobrariam cerca de 104,1 bilhões de reais para investimentos a serem decididos pelo governo federal. Caso os mais de 30 bilhões de reais de emendas do relator sejam diminuídos desse valor, as verbas discricionárias chegariam a 74 bilhões de reais, que é o mínimo necessário para o funcionamento da máquina pública. Você inviabilizaria o ajuste fiscal. Provavelmente teria de alterar a meta de resultado primário, em benefício do quê? De emendas do relator geral, que vão retornar provavelmente como investimentos, mas vão pulverizar esses recursos e não vai ser um gasto eficiente. Temos que saber que neste momento, em que o gasto com investimento está muito baixo, é preciso encontrar um meio termo nessa discussão. Porém, a solução de derrubada de veto parcial é uma boa solução. O tamanho do contingenciamento, ou seja, política econômica de intervenção governamental que estabelece limites ao que será prioridade. É claro, se esses 30 bilhões de reais forem entregues de mão beijada aos congressistas, o Brasil estará em mais uma tremenda sinuca de bico, tendo que apelar para mais um contingenciamento orçamentário federal em 2020, devendo variar entre 27 bilhões de reais e 37 bilhões de reais. Essa variação se dá pela diferença entre os cálculos de receitas projetadas pelo governo e pela própria IFE. Enquanto o governo prevê arrecadar 1,644 trilhão, incluindo a venda da Eletrobras e os leilões da cessão onerosa que não tiveram interessados no ano passado, a IFE projeta receitas de 1,607 trilhão. Essa diferença de 37 bilhões de reais corresponderia ao contingenciamento necessário no ano, para o cumprimento da meta de déficit primário de 124,1 bilhões de reais, aponta o documento. A IFE ainda ressalta que teto de gastos e regra de ouro podem ser afetados no caso de impossibilidade de um contingenciamento mais robusto, por causa da blindagem das emendas do relator geral. Por isso, com base no novo cenário de orçamento impositivo, a IFE defende que é preciso definir melhor as regras para contingenciamento, sob risco de aumentar a rigidez e piorar a execução da política fiscal. Os riscos estão relacionados principalmente ao aumento da rigidez do orçamento, em contexto já muito restritivo para a gestão fiscal, impondo mais dificuldades para o cumprimento das regras fiscais e prejudicando os avanços realizados nos últimos anos, com a adoção de um teto de gastos, a melhora do déficit primário e a contenção do crescimento da dívida pública. Importante nessa próxima eleição
A gente escolher um candidato ficha limpa, e que esteja preparado principalmente para defender os direitos dos seus eleitores. O único jeito de fazer isso é exatamente assim: investigue, informe-se para ter certeza que nessa próxima eleição você estará votando em um candidato ficha limpa. Não deixe que a maioria dos políticos que ainda estão sendo investigados e protegidos pelo foro privilegiado venham derrubar a Operação Lava Jato. Só desta maneira colocaremos gente honesta no poder, pesquisando a vida do seu candidato antes de votar, além de você começar a pagar um imposto justo. Terá do governo serviços de no mínimo 100% de precisão.